O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, liberou a retomada da ação que julga o porte de drogas para uso pessoal. Agora cabe à presidente da Suprema Corte, Rosa Weber, marcar a data do julgamento. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, liberou a retomada de julgamento que analisa a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Relator do caso, ele sugeriu que o processo seja incluído na pauta a partir do dia 16 de agosto. Agora cabe à presidente da Suprema Corte, Rosa Weber, marcar a data do julgamento. Na semana passada, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, Mendes pediu o adiamento da votação para analisar a tese do colega. Ele prometeu liberar o processo para votação nesta semana. Em sua fala, Moraes propôs que seja considerado usuário pela Justiça quem estiver portando entre 25 e 60 gramas da planta. Até o momento, há 4 votos pela descriminalização, mas ainda não existe uma definição se ela abrangeria apenas a maconha ou incluiria outras drogas ilícitas. O STF julga a constitucionalidade de um dispositivo da chamada Lei de Drogas, que considera crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal. No julgamento, portanto, os ministros não vão tratar da venda de drogas, que vai seguir sendo ilegal. Atualmente, embora seja crime, o porte de drogas para consumo pessoal não leva à prisão. Os processos correm em juizados especiais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na manhã desta terça-feira, num discurso na abertura da Cúpula da Amazônia, que nunca foi tão urgente retomar e ampliar a cooperação entre os países que têm a floresta em seu território. É motivo de muita alegria reencontrar os líderes dos países da América do Sul para tratar da Amazônia, esse patrimônio comum de nossos países. Desde que o Tratado de Cooperação da Amazônia foi assinado em 1978, os chefes de estados só se encontraram 3 vezes, em 89, em 1992 e em 2009, todas elas em Manaus. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e é a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. O presidente também afirmou que a história da Amazônia será medida entre antes e depois da cúpula, que é realizada em Belém e reúne representantes dos 8 países que compõem a organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O evento foi idealizado pelo governo brasileiro e tem como principal objetivo fortalecer a OTCA. Apesar de pouco conhecido, este é o único mecanismo internacional com sede no Brasil e age para promover desenvolvimento sustentável na área. Em discurso ao longo da manhã, o petista também reforçou que é necessário superar desconfianças. Queremos retomar a cooperação entre nossos países e superar desconfianças. Queremos reconstruir e ampliar nossos canais de diálogo. Isso requer mudar não apenas a compreensão da Amazônia, mas também a sua realidade. O presidente brasileiro já afirmou anteriormente que acredita que os países com floresta amazônica podem assumir o compromisso de zerar suas taxas de desmatamento até 2030. Nesta terça, em transmissão, ele cobrou apoio de governos locais para atingir a meta. Que o diálogo amazônico seja um marco na retomada da interação entre a sociedade e os governos da nossa região. É preciso valorizar o papel dos prefeitos, governadores e parlamentares. Não se faz política pública eficaz sem a participação de quem conhece o território. Espero que
cada pessoa, cada cidade, cada rio e cada árvore da nossa vasta floresta encontre seu lugar nessa visão de uma nova Amazônia que nasce a partir dessa cúpula. Brasil e Bolívia lideram o ranking de perda florestal, tanto em números absolutos quanto proporcionalmente, quando se analisa a quantidade total de floresta em seus territórios. A preservação da floresta amazônica tem sido um desafio para todos os 8 países onde ela está situada. De acordo com os dados, nos últimos 20 anos, houve perda florestal de países da América Latina. Os números indicam que a Bolívia é o país que mais perdeu cobertura florestal original no bioma, com 9,06% perdido entre 2002 e 2022. Na sequência está o Brasil, com quase 8,5% de floresta verde perdida. Quando acontece uma perda florestal, significa que ocorreu uma remoção ou mortalidade da cobertura arbórea, o que não significa necessariamente que essas perdas ocorreram por conta do desmatamento. Essa remoção ou mortalidade pode estar relacionada a diversos fatores, como queimadas legais e ilegais, danos decorrentes de fenômenos naturais, entre outros. Coordenadores de ciência de dados do World Resource Institute Brasil mostrou que o Brasil e a Bolívia têm tido as maiores taxas de perda de floresta. A pesquisa também apontou que a Bolívia tem uma dinâmica de desmatamento muito forte, com similaridade com o Brasil, o que tem prejudicado a vida verde no país por conta das perdas de florestas para atividades de agricultura e mineração. Porém, historicamente, é o Brasil que mais perde floresta em toda a Amazônia, isso em área total, o que acarreta em perda de biodiversidade, expansão de serviços de agricultura e diminuição de terras. E daqui a pouco uma entrevista exclusiva com Antônio Campos, irmão de Eduardo Campos, morto num acidente aéreo em 2014, enquanto candidato à presidência da República. O Brasil News, da Rede Brasil de televisão, volta daqui a pouquinho.